Seja bem-vindo a mais um Seu Podcast BH. Eu sou o Felipe, a gente sempre trazendo convidados especiais para você. E hoje a gente está trazendo aqui o professor Jorge Bruno. A gente vai conversar um pouco sobre a vida dele, sobre a carreira dele, sobre as áreas de atuação que ele trabalha também. Então, muito obrigado pela sua presença aqui primeiro. Queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal. Quem é o professor Jorge Bruno, para quem ainda não conhece? Então, Felipe, eu que agradeço, né, pelo convite de estar participando com vocês aqui hoje. E meu nome, como você disse, né, Jorge Bruno. Eu sou professor há muitos anos. Também sou perito criminal da Polícia Civil. Moro na Regional Norte de Belo Horizonte, mais especificamente no bairro São Bernardo. Sou natural de Belo Horizonte e, enfim, essa é a minha trajetória de vida, minha trajetória profissional, e vamos bater um papo, né? E você, se tiver algumas curiosidades sobre mim, você pode perguntar, que eu estou aqui para responder. Com toda certeza. Muito obrigado de novo pela sua presença aqui, né? Você contou que você é natural de Belo Horizonte e reside aqui também. Falando aí sobre a sua carreira profissional, antes da gente entrar no momento atual, igual você disse, você é professor. Onde você já lecionou, onde você leciona nesse momento, até para alguém que está assistindo, às vezes, que pode já ter conhecido, já ter tido essa experiência com você também. Então, eu lecionei, na verdade eu lecionei em poucas escolas, até porque uma delas eu fiquei durante muitos anos, que tive muita honra de lecionar no Colégio Espanhol Santa Maria, na Cidade Nova, por onde eu lecionei por 21 anos, sabe, Felipe? Fui professor na UniBH também. Fui professor do extinto Colégio Belo Horizonte, que era mantido pela atual UniBH. E, enfim, hoje eu leciono também em dois colégios, né, do sistema Santa Maria. Eu dou aula no Santa Maria Pampulha e no Santa Maria Floresta. E a minha disciplina hoje, lá no Colégio Espanhol, eu sempre lecionei História, Filosofia e Sociologia. Hoje, no Colégio Santa Maria e no Colégio Pampulha, eu leciono uma eletiva de perícia criminal. Então, hoje eu leciono nessas duas escolas. Eu até achei curioso no início ali que você falou que você é professor, né, lecionando e perito criminal. São áreas bem diferentes na minha visão. Conta um pouco também sobre como foi essa entrada para perito criminal e o que você faz, né, dentro dessa área também. Então, a minha inserção na área da perícia criminal, ela se deu junto, né, com o meu irmão. Também tem um irmão, Sérgio, que é perito criminal também. Num determinado momento, nós dois resolvemos fazer concurso para a Polícia Civil, fomos felizes, passamos, etc e tal. Hoje eu sou lotado em Contagem, eu sou chefe da seção de perícia de Contagem e coordenador das perícias de Neve e de Betim. Então, a minha trajetória dentro da carreira policial é essa, né? E continuo, né, conciliando as duas coisas, tanto a perícia quanto as aulas. Sim, sim. E a gente vai falar um pouco aqui, né, sobre o seu momento atual de vida também, né, sobre as novas projeções para o futuro e, assim, para a gente começar a introdução sobre esse assunto, até antes de a gente falar outras coisas com o público, você sendo uma pessoa, né, como disse, natural de Belo Horizonte, sempre viveu aqui, trabalhou em vários bairros da região. Acho que essa pergunta você consegue responder muito bem pela vivência que você tem aqui na capital. O que você pensa de Belo Horizonte, não só hoje, mas em todo esse período, né, a experiência que você tem aqui na cidade? Então, Felipe, antes de te responder, como eu penso Belo Horizonte, eu gostaria de te falar como eu sinto Belo Horizonte. Eu sinto Belo Horizonte uma cidade extremamente atrasada. Nós somos a capital do terceiro estado mais rico do país e Belo Horizonte não evolui. Vou te dar um exemplo. Há uma semana atrás nós tivemos um encontro para discutirmos algumas coisas sobre alguns problemas da Regional Norte de Belo Horizonte, e um colega nosso, Éder Lobato, pediu uma intervenção, pediu uma fala, e ele disse o seguinte: eu moro há 31 nos Estados Unidos e venho com frequência a Belo Horizonte. E durante esses 31 anos eu não vi evolução nenhuma. Então, lamentavelmente, Belo Horizonte não tem se desenvolvido.
entra prefeitura, sai prefeitura, entra prefeito, sai prefeito, não desenvolve. Eu entendo a Câmara Municipal de Belo Horizonte muito inerte em relação a isso. E depois que o Éder me fez essa pergunta, eu fiz uma reflexão e dá para fazer uma analogia, o Felipe, com o mito da caverna de Platão. Por que eu gostaria de fazer essa analogia? Porque o Éder, para aquelas pessoas que não sabem, né, o mito da caverna é uma analogia que Platão faz na sua obra mais complexa que chama A República. E nessa alegoria, ele diz o seguinte: na verdade é um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates fala para Glauco o seguinte: imagina uma caverna onde você tem prisioneiros desde a infância, acorrentados, vivendo ali. Dentro de uma caverna nós vamos ter o quê? Escuridão, nós vamos ter, né, umidade, etc. e tal. Então um desses prisioneiros, lá na alegoria de Platão, ele sai da caverna e lá fora o que ele encontra? Ele encontra todo o mundo exterior, né? O sol, aquela coisa toda, aquelas maravilhas do sol. E eu entendo o Éder um pouco assim. Ele precisou sair de Belo Horizonte e ir para a nação mais desenvolvida do mundo, que são os Estados Unidos, e ali ele viu muita coisa. Então, quando o Éder vem, chega em Belo Horizonte, ele olha para nós e fala: meu Deus do céu, aqui não se evolui, aqui não se desenvolve. E realmente, Belo Horizonte é uma metrópole que não se desenvolveu. O que eu quero dizer com isso, Felipe? Eu quero dizer que eu sinto Belo Horizonte realmente muito, muito atrasada. Vou te dar um exemplo de a nossa mobilidade, né? E vou pegar um exemplo clássico do metrô. O nosso metrô, Felipe, ele foi construído em 1981. Nós temos 43 anos de metrô e temos tão somente 28 quilômetros de extensão, né, do metrô, com 19 estações. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque recentemente eu tenho uma ex-aluna, Aline Rocha, hoje ela é pianista. Então, outro dia ela me mandou umas fotos do metrô de Moscou. Felipe, pelo amor de Deus. Outra Felipe, coisa. O metrô de Moscou, ele foi construído em 1933 por um dos piores ditadores que a história já conheceu, que é Stalin. E vou te falar uma coisa. São 444 quilômetros de extensão, são 222 estações. E não são estações qualquer, Felipe, são verdadeiros palácios. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero dizer que nós temos 43 anos aqui em Belo Horizonte e a gente não consegue avançar 1 metro sequer de extensão. Então isso mostra o nosso atraso. Aí você poderia falar: Felipe, mas Jorge Bruno, comparar Belo Horizonte com Moscou? Pelo amor de Deus, aí não, né? A gente compara Belo Horizonte com algumas cidades do interior de São Paulo. Nós vamos ver como que as cidades do interior de São Paulo, muitas delas são mais desenvolvidas que Belo Horizonte. Você quer um exemplo? Você pega a Rua Ceará aqui em Belo Horizonte. Na Rua Ceará, nós temos um restaurante popular. Ô Felipe, é humanamente impossível andar naquela rua. É uma rua suja, um mau cheiro, onde tem um restaurante popular. Você vai no zoológico de Belo Horizonte, meu Deus do céu, né? É mato crescendo para todo lado. E aí, se você for avançar em outras áreas, né, na saúde, os postos né, os centros de saúde, como eles estão, filas lotadas. Então, Belo Horizonte, Felipe, Belo Horizonte precisa avançar muito. E isso, eu só entendo Belo Horizonte avançando com políticas públicas sérias, né, com uma Câmara de Vereadores ali, interessada em realmente desenvolver a nossa cidade, com um prefeito, com prefeituras interessadas que realmente a cidade de Belo Horizonte alcance o patamar que ela deveria alcançar, que é uma metrópole do terceiro estado mais rico do país. E, na verdade, não é isso que nós vemos. Então, Belo Horizonte precisa avançar e precisa avançar muito, Felipe. É assim que eu entendo Belo Horizonte. Agora, o que eu quero de Belo Horizonte é que Belo Horizonte seja realmente uma cidade onde os cidadãos e cidadãs se sintam bem nessa cidade, onde tenham
praças de lazer, onde tenha praças de esporte, onde tenha educação com qualidade, onde tenha centros de saúde com qualidade. É assim que eu penso a nossa cidade. Com toda certeza, é o que você disse, né? A gente está na terceira maior, né, cidade do país e a gente às vezes não mostra isso pro restante da população e para a própria população de Belo Horizonte. E a gente falando sobre políticas, sobre trabalho, sobre áreas de atuação, você como um agente da educação, né, como você disse, professor, lecionou por muitos anos, algum projeto específico para essa área? Então, Felipe, na verdade, na área de educação, não só em Belo Horizonte, no país, a gente precisa mudar muita coisa, né? Mas vamos falar, já que a sua pergunta foi específica para Belo Horizonte, um projeto que eu tenho para Belo Horizonte, na área da educação, mais especificamente, seria a construção de uma universidade municipal que nós não temos. Nós temos a UFMG, né, que aqui é federal, mas uma universidade do município de Belo Horizonte nós não temos. E não seria uma universidade só ofertando mais alguns cursos que você tem várias faculdades ofertando, mas uma faculdade, uma universidade voltada mais especificamente para o meio ambiente, com formação de botânicos, com formação de arquitetos com foco no urbanismo, uma universidade que pudesse realmente assim promover cursos de extensão para professores, promover cursos de extensão para agentes de saúde, que nós temos muitos agentes de saúde aqui em Belo Horizonte. Eles trabalham muito, mas são pessoas também que a prefeitura realmente não valoriza, não qualifica essas pessoas, não permite a essas pessoas que realmente assim façam algum curso de especialização. Então, essa universidade específica, que seria uma universidade de Belo Horizonte, ela teria mais o foco para atender esses segmentos mais específicos. Entendi, com certeza são segmentos que são importantes, acho que não só para a capital, mas também para auxiliar o estado, que a gente sabe que a capital ela serve para municiar as outras cidades, né, de Minas Gerais. E aí, já pensando sobre esse lado, sobre tudo que você tem falado, a gente vê, né, várias áreas de atuação onde você gosta de ajudar mesmo, de estar inserido mais dentro da sociedade, né? Antes do podcast, a gente sempre faz uma pesquisa aqui sobre o entrevistado para saber algumas coisas. Eu tive conhecimento do projeto social Jorge Bruno. É muito interessante, muito legal, mas eu acho que você explicando para o público, eu acho que fica mais fácil de você contar de onde ele surgiu, por quê, né? E como você ajuda dentro desse projeto social que você tem. Então, Felipe, a ideia do projeto social ela surgiu em 1914. Oh, perdão, 2014. Estava muito lá atrás. Muito lá atrás. Em 2014. Por que em 2014, Felipe? Porque 2014 me deu uma vontade de mudar do país, sabe? Eu estava vendo muitas coisas ruins e de repente eu falei assim, olha, eu acho que eu vou para os Estados Unidos e, enfim. Aí de repente quando eu olho para um lado tem minha mãe, eu olho para o lado tem minha filha, eu falei, não vou abandonar o barco, né? E aí na época eu conversei com a minha ex-esposa, falei, não, vamos tentar mudar o lugar onde a gente mora em vez de mudar do lugar. Então a partir daí nós fomos trabalhando nessa ideia do projeto social e um projeto onde a gente fazia doações de alimentos, frutas, legumes e montei um consultório odontológico, fantástico, que em homenagem a um grande amigo, esse consultório odontológico nós demos o nome de Leandro Braga. Posteriormente eu te explico o porquê desse nome. E só que o que aconteceu, Felipe? Quando veio 2019 a pandemia, aí eu fiquei com muito receio de dar continuidade, porque lá no projeto fazia-se filas imensas para poder pegar, né, alimentos. No consultório odontológico nós tínhamos 4 dentistas. Eu não poderia expor nem esses dentistas, nem os pacientes. Então ali, infelizmente, eu optei por fim ao projeto social da maneira como ele existia, sabe? Mas a ideia do projeto era isso. Então a gente atendia vários bairros
comunidades mais carentes, não era só no projeto. Chegava alimento, chegava frutas, legumes, etc e tal, colocava, além de atender na sede do projeto, a gente distribuía nas comunidades mais carentes também. Entendi. Você usou uma frase muito legal aí, que foi, ao invés de mudar de onde eu estou, mudar o lugar onde eu estou. E eu acho que isso talvez foi um grande impacto, né, nessa sua um pouco de mudança de direcionamento de entrada na vida política. Tem a ver com isso? Como é que foi essa vinda sua para dentro da política? Então, Felipe, pergunta muito boa também. A minha inserção na vida política, como candidato na primeira eleição de 2020 a vereador, eu não fui eleito por 500 votos, então foi muito pouco, né? Quase que eu fui eleito, mas sobretudo um grupo de pessoas me procurou, e entre essas pessoas, né, Leandro Braga, e tentaram por 3 vezes, e, né, falando que eu tinha uma qualificação para poder representar, né, a nossa região na Câmara Municipal, e eu resisti até que o Leandro conversou comigo em particular. Ele falou: olha, não é a cidade, você não precisa da cidade, mas a cidade está precisando de você. As pessoas mais humildes, elas estão precisando de você. Aí o Leandro acabou me convencendo, né? E eu resolvi ser candidato. Como eu não fui eleito na última eleição de 2020, eu não sairia candidato este ano de 2024. Mas, mais uma vez, um grupo de pessoas me procurou, e dentre essas pessoas, Leandro Braga, e eu acabei aceitando, e hoje eu sou pré-candidato, tá? Pré-candidato pelo PP e Partido Progressista, e vamos né, ver o que a gente pode fazer, mas é um pouquinho do que eu te falei. Ao invés de ficar fora do processo, ao invés de fugir do processo, é encarar a situação. Então eu me sinto preparado para poder fazer isso, e vamos ver se o eleitor, né, o eleitor reconhecendo isso, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai ter aí um ano, né, uma nova gestão melhor em Belo Horizonte na próxima data. E sendo eleito, né, não foi eleito em 2020, sendo eleito agora em 2024. A sua ideia de atuação junto, né, à capital, para a capital, são em algumas regiões específicas, já tem algumas intervenções, algumas propostas. Como é que está a sua cabeça nesse momento, o pensamento aí para essa próxima gestão a partir de 2024? Então, a minha vivência com o projeto social me levou a muitas áreas carentes, sabe, Felipe? Muitas. E aí a gente vai percebendo coisas que a gente não percebia antes. Então, eu vejo que nós temos regiões em Belo Horizonte, são várias, né, que tem uma carência enorme, carência de tudo, não vou nem enumerar, mas carência na área da segurança, na área da saúde, na área do transporte urbano, saneamento básico, enfim. Então, eu pretendo sim, eu pretendo, Felipe, ser uma voz, principalmente dessas regiões. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos a região, por exemplo, do Conjunto Felicidade. É uma região com uma população enorme, uma região de pessoas trabalhadoras, pagadoras dos seus impostos, mas o Conjunto Felicidade hoje, como muitas outras regiões, está dominado pelo tráfico de drogas. Nós temos números de homicídios assustadores naquela região. E veja bem, quando eu falo número de homicídio assustador, é porque, na verdade, voltando um pouquinho lá na questão do mito da caverna, tem muita coisa que, infelizmente, não nos assustam, né? E deveriam assustar. Então, hoje a gente tem regiões que nós estamos tendo, né, índice de homicídio muito alto e com requinte de crueldade que muitas das vezes a mídia não divulga, né, por questões óbvias, mas eu pretendo ser um representante dessas regiões. Então vamos lá, você tem Conjunto Felicidade, você tem bairro São Tomás, o próprio bairro São Bernardo, você tem Vila Aeroporto, você tem Vila Biquinha, você tem região ali do Guarani, do Tupi, ou seja, a Regional Norte ela carece de uma representação, sabe, Felipe? Com toda certeza. E aí, né, a gente falou um pouco, eu fiz uma pergunta muito específica em relação à área da educação, que você atuou, mas você também atuou muito na área da, né, da segurança pública.
você falou um pouco ali, mas sobre, né, a necessidade das regiões e questão dos homicídios e tudo mais. Alguma proposta específica para a área da segurança? Então, a área da segurança é uma área que eu entendo que ela é uma área das três esferas, sabe, Felipe? O poder federal, o governo federal, e o governo federal, eu vou falar pela perícia criminal, tá? O governo federal, ele, há uns anos atrás, equipou bastante a perícia criminal, fornecendo equipamentos através da Senasp. Então, assim, hoje nós peritos criminais, em termos de equipamentos para atender locais né, os mais variados, a gente está assim, tá bem equipado com viaturas. E eu estou falando principalmente, estamos falando assim de Belo Horizonte e Grande BH, tá? Então, assim, mas o poder municipal também tem a sua parcela ali da segurança pública. Então, hoje eu entendo que, por exemplo, centros de saúde, você chega no centro de saúde, você não tem guardas municipais, esses guardas municipais foram retirados desses centros de saúde. Escolas, a gente tem visto tanto noticiário, né, de vandalismo, até mesmo de homicídios em várias escolas, e nós não temos as escolas hoje também com a guarda municipal. Então, em se tratando de município, eu entendo que a prefeitura ela tem que avançar mais nessa área de segurança naquilo que lhe cabe. Com relação ao Estado, aí é ação de polícia militar, polícia civil, por Com aí. todos. E aí uma outra pergunta aqui também, né? A gente falou sobre como Belo Horizonte tá atrasado. Eu acho que não só Belo Horizonte, a gente pode falar sobre a política de forma geral. Acho que até a população mesmo, você deve ver isso muito bem, tem alguma contra os políticos ali, alguma recusa quanto a isso. Então, assim, qual que é a melhor resposta que os eleitores nesse momento eles podem dar contra esses maus políticos que tiveram em alguns anos para ter uma projeção melhor de futuro? Então, Felipe, se você observar a minha frase ali, né? Ao povo o poder, aos políticos o dever. Então, o povo também ele tem que entender que ele tem o poder do voto, mas ele tem que saber fazer uso desse voto, né? Por quê? Porque nós temos sim políticos, né, corruptos, mas ao mesmo tempo de onde que saem esses políticos, Felipe? Eles saem do seio da sociedade. Então a nossa sociedade também, lamentavelmente, nós temos uma sociedade também corrupta. O eleitor ele tem que entender que o voto dele é uma arma poderosíssima e que ele tem que saber fazer uso dessa arma. E aos maus políticos, a resposta desse eleitor é: eu te dei a confiança, você não soube usá-la, agora eu vou passar para outro. Então o eleitor tem que entender esse papel. Porque o que acontece, Felipe, e eu vivenciei isso. Chega a época de eleição, os eleitores vendem o voto deles por R$ 300 para poder colocar uma placa, vende por uma cesta básica. Então tá na hora, e eu agradeço a oportunidade, né, do seu podcast para a gente levar um pouco isso para o eleitor, né? Eleitor, não venda o seu voto, faça uso do seu voto, faça valer o seu voto. E só assim nós teremos uma Belo Horizonte melhor, Felipe. Com toda certeza. Eu acho que é exatamente isso. A gente reclama os maus políticos, mas a gente mesmo que colocou eles ali. E às vezes uma coisa que acontece, né? As pessoas não acompanham o que aconteceu nesses 4 anos, o que aquela pessoa que ele votou, né, fez nesses 4 anos. E dentro do que você está falando, às vezes se você pegar assim 10 pessoas e perguntarem para elas, né, em quem que você votou nessa última eleição, talvez você consiga 2 ou 3 ali falando, sabendo quem é que votou, o resto não sabe quem que votou. Se não sabe quem que votou, você não cobra. Com toda certeza, acho que é exatamente isso. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a gente está chegando no fim do podcast. Eu queria que você, né, por último ali, agora olhando para a câmera mesmo, conversando com quem está acompanhando a gente, deixasse uma mensagem, quem é o professor Jorge Bruno, o que ele está pensando do futuro e como é que as pessoas podem te encontrar também para comunicar com você, redes sociais, site, né, para ver mais sobre os seus projetos, sobre a sua vida e tudo que a gente vai ter aí nesses próximos anos. Tá bom, Felipe, mas sou eu que agradeço, né, a oportunidade. Eu acho que esse espaço aqui ele é importante, por quê? Porque a mídia tradicional realmente ela não dá espaço
para isso, né? E felizmente hoje nós temos, através das redes sociais, a população hoje ela tem acesso a uma série de informações que, se dependesse, né, das mídias tradicionais, aí ela não teria. Então a mensagem que eu dou para a população é principalmente no aspecto de caráter político. Nós temos eleições municipais aí agora em 2024. Cuidado com seu voto, cuidado com quem chega para te pedir voto, cuidado com aquele que só vem de 4 em 4 anos e chega agora e procura te convencer, às vezes com uma cesta básica, te convencer com algum dinheiro. Não venda o seu voto, não negocie o seu voto. Se você quer uma escola boa para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, se você quer bons hospitais, se você quer transporte público de qualidade, tudo isso perpassa por decisões políticas. E se você não liga para quem você está votando, se você está vendendo seu voto, com certeza nossa cidade não vai mudar e vai continuar do jeito que está. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo agora sabe o que é enfrentar uma fila de centro de postos de saúde, sabe o que é enfrentar filas na UPA, sabe o que é pegar um metrô de manhã, sabe o que é pegar um ônibus. Isso só será mudado através da política. E com os maus políticos nós não vamos conseguir. Isso aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado você que acompanhou a gente. E até a próxima.